Olá, pessoal. Eu me chamo Karine Barbosa e sou a idealizadora do programa Constelarte e vou estar aqui à frente do canal Experiência Sistêmica, esse canal que foi pensado por nós aqui da Constelarte como forma de estarmos mais próximos de vocês, estarmos trazendo um conteúdo na área das constelações familiares sistêmicas para agregar na vida de vocês, no bem-estar de vocês, tirar dúvidas a respeito dessa área do conhecimento, no intuito de promover saúde mental, no intuito de promover proximidade com todos aqueles que procuram na Constelarte um caminho para viver melhor em todas as áreas da sua vida, certo? E inaugurando aqui o canal, nós resolvemos falar sobre as lealdades invisíveis. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar um pouco sobre as constelações familiares. As constelações familiares sistêmicas, elas foram desenvolvidas pelo Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger, ele foi um alemão que foi padre e por meio dessa experiência trabalhou com grupos onde ele pôde visualizar que as pessoas de diferentes gerações de uma família passavam por experiências de repetir padrões. E ele percebeu que a repetição desses padrões se dava por fatos familiares que os antepassados de membros dessa família vivenciavam, né? E ele percebeu ainda ao longo da observação desses fatos e dessas experiências que as diferentes gerações vivenciavam, que existiam certas leis que eram quebradas e que faziam com que diferentes gerações vivenciassem certas questões, que na verdade eram certos padrões distorcidos que traziam sofrimentos para membros familiares em determinadas áreas da vida. Eram padrões, eram repetições, ou na área financeira, ou na área amorosa, ou na área profissional, ou na saúde, e etc, etc, e etc. E ele percebeu que essas leis da vida, como hoje nós conhecemos, ou leis do amor, como ele dizia, ou ordens do amor, como foi a expressão inicial, eram leis ou são leis fundamentais para que as nossas relações funcionem bem, ou para que tudo vá bem na vida ou nas organizações, que hoje as constelações se aplicam também nas organizações. Existem consultorias, inclusive na área das empresas, né? Se faz aí consultoria sistêmico-organizacional, mas isso fica para um outro vídeo, um outro momento, em que a gente vai falar sobre esse conhecimento. E essas leis são a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre o dar e o tomar, certo? A primeira lei se refere ao fato de que todos os membros de um determinado sistema, né? Em especial, quando ele começou, ele observou isso no sistema familiar, tem igual direito de pertencer, independentemente daquilo que eles tenham feito. Então, não importa se você foi uma moça naquela época que casou e não era virgem, ou que perdeu a virgindade antes de casar. Não importa se você foi um rapaz que envergonhou a sua família, se você foi um assassino, se você foi isso ou aquilo. Você não pode ser, digamos assim, deserdado. Você continua fazendo parte da família. Quando alguém deserdava um membro da família, se percebia que na próxima geração surgia uma distorção que causava sofrimento em um membro que se identificava com aquele que anteriormente foi deserdado, né?
Por quê? Porque todos teriam o direito de pertencer. Enquanto aquela pessoa que foi deserdada não fosse reintegrada à família, em gerações distintas sempre surgiria alguém para relembrar aquele que foi deserdado. Então sempre surgiria uma nova pessoa que estaria sofrendo. Essa é a lei do pertencimento. A lei da hierarquia diz que o fator tempo é primordial para que exista paz entre as pessoas de um determinado sistema. Também, primeiramente, ele observou no sistema familiar e depois se observou nos demais sistemas, né? Elas se aplicam em grupos. Em qualquer grupo onde se organizem pessoas, as leis da vida precisam ser observadas. Hoje em dia se sabe disso, mas de início se observou isso apenas na área das famílias, né? E ela diz o quê? Aquele que chegou primeiro, aquele que nasceu primeiro, tem precedência sobre aquele que veio depois. Ou seja, um membro da família, por exemplo, um pai, ele é maior do que um filho. Quando essa hierarquia é quebrada, ou seja, o filho quer mandar no pai, ou quer ser superior ao pai, quer ter mais autoridade do que o pai, existe aí uma dissonância no sistema familiar. As coisas não dão tão certo assim, então começa a haver desequilíbrio. Então, ocorrem alguns problemas dentro dessa família, dentro desse sistema familiar. E diferentes gerações podem ter problemas, por exemplo, relacionados à área profissional. É só um exemplo que eu estou dando para ficar mais fácil de compreender, mas esses problemas podem ser em diferentes áreas. Cada caso é um caso, não existe 1 mais 1 é 2. A gente só consegue saber qual é o caso de cada pessoa quando a gente faz a constelação familiar. É algo muito subjetivo, somente fazendo é que a gente consegue descobrir qual foi o fato do sistema familiar que originou aquele problema que se repete na vida daquela pessoa. Realmente não é possível saber de outra forma, porque cada família tem a sua história. Os fatos acontecem de uma forma muito particular. Se eu dissesse que um fato X foi o que motivou uma distorção Y, eu estaria sendo leviana. Então, não é possível saber. Mas é claro que existem coisas comuns que geralmente são aquilo que motivam determinado problema. Mas a gente só pode saber realmente quando vai olhar para isso dentro da constelação familiar. Por último, existe a lei da vida, a lei do amor, a ordem do amor, como ele se refere na literatura, em diferentes momentos, utilizando linguagens diferentes, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar, onde o Bert Hellinger traz, e essa lei se aplica especialmente na relação de casal e em relações de transações comerciais, onde existe troca, qualquer relação onde existe troca, de que aquele que dá algo e aquele que toma algo, e ele usa tomar porque receber é algo ativo, eu preciso estar aberto para receber, aquele que dá algo e aquele que toma algo tem paz quando o dar e o tomar são equivalentes, certo? Então, as coisas precisam ter equilíbrio para que fluam, para que não surjam distorções aí dentro do sistema, prioritariamente em um primeiro momento, no sistema familiar, ok? As lealdades invisíveis, elas podem ser observadas de uma maneira especial quando a gente trabalha com pertencimento. Por exemplo, a gente já ouviu muito a expressão assim: aqui nessa família, as mulheres ficam casadas até a morte. Ninguém se divorcia. Isso é um código familiar, é um valor familiar. Para você fazer parte desse sistema familiar, você, mulher, precisa continuar casada até o fim, independentemente do que aconteça. Aqui nessa família, nós não levamos desaforo para casa. Esse é um código dessa família, ou pode ser da sua família, pode ser da minha família. Isso é o que vale naquela família para que as pessoas pertençam àquela família. Aqui nessa família, nós pagamos tudo o que nós devemos. Aqui nessa família, nós não abaixamos a nossa cabeça.
Então, são diversos os códigos que as famílias têm, é como a linguagem, né? Cada país tem a sua linguagem, então cada família tem a sua linguagem, o seu código, a sua maneira de se expressar no mundo. Então, assim, o que acontece com alguém que faz parte de uma determinada família? A maior necessidade de um ser humano é garantir o seu pertencimento dentro do seu sistema familiar. Então, qualquer coisa que ele precise fazer para garantir o seu pertencimento, ele fará, independentemente do que seja. Essa é uma força que atua no ser humano, independentemente da sua vontade. Tanto que quando ele tenta remar contra a maré, quando ele menos espera, ele está fazendo isso novamente. Isso se chama lealdade invisível. Invisível por quê? Porque é mais forte do que aquilo que você deseja. É mais forte do que você. É algo profundo que toma você por inteiro. Age no seu inconsciente. Veja bem, que exemplo eu poderia dar? Uma das maiores lealdades que existem é a lealdade entre irmãos. Vamos ver o caso de dois irmãos pequenos que se gostam muito. Um desses irmãos, o irmão mais novo, adoece e morre. Essa criança que ficou, ela fica devastada. Ela fica completamente devastada. Só que ela não consegue expressar toda a dor que ela sentiu. Aquela dor fica para sempre. Ela se torna um adulto, mas aquela dor, ela não se torna adulta. Ela continua sendo a dor de uma criança que perdeu o irmão dela. O irmão querido. O pequenino irmão. É a dor de um pequenino que perdeu o seu pequenino. E ele cria a ilusão inconsciente, sem perceber, de que a única maneira de encontrar esse irmão é morrendo também. Assim, ele segue o mesmo caminho do irmão e pode encontrá-lo novamente. E pode ser que ele não morra, mas daí se inicia uma sequência de tragédias, acidentes, adoecimentos, enfim, uma vida difícil. Até que ele casa e tem um filho. E esse filho capta, sente. Nós temos antenas que vibram a nossa frequência. Esse filho sente a vibração desse pai, de que esse pai gostaria de morrer. E o filho ama tanto o pai, mas ele ama tanto esse pai, que ele diz assim, no seu inconsciente, também sem perceber nada: papai, eu vou no seu lugar. Essa é uma família que, para pertencer, nós precisamos morrer. Papai, eu vou no seu lugar. Então, a criança tem adoecimentos gravíssimos. A criança sempre está em perigo e sofre acidentes e etc, e etc. E isso vai continuando, até que nós olhemos para o que aconteceu com aquela criança. E quanto mais essa história dessa criança que morreu tão precocemente for guardada a 7 chaves, mais as gerações posteriores tendem a caminhar para a morte, porque nessa família, para você fazer parte, você precisa morrer. É assim que as lealdades invisíveis funcionam. É por isso que em uma família onde todo mundo tem problemas financeiros, por mais que eu diga que eu vou ser diferente, quando eu penso que não, eu tenho problemas financeiros também. Uma família que todo mundo é endividado, quando eu penso que não, eu estou endividado também. Porque esse endividamento, ele tem um início. Pode ser que o início seja um bisavô que ganhou um dinheiro de uma forma que não foi tão honesta assim. E aí todos os descendentes
pagam por esse enriquecimento ilícito se endividando. E isso permanece de geração em geração até que alguém olhe para isso e repare isso. Karine, como é que repara isso? Um bom recurso para reparar isso é abrir uma constelação familiar e deixar com o bisavô aquilo que é de responsabilidade dele. E a partir daí seguir a sua própria vida, deixando de querer pagar por algo que não foi você que fez. Karine, mas eu nem sabia disso, eu nem conhecia esse bisavô, como eu posso estar tentando pagar a dívida dele? É aí que você se engana. Você sabia disso, você só não sabe que sabia. Porque assim como nós herdamos os genes dos nossos pais, nós herdamos os genes dos nossos ancestrais, nós também herdamos as memórias, nós também herdamos os fatos que foram vivenciados por eles. E isso a epigenética vem se encarregando de comprovar. Nós estamos quase chegando lá na comprovação científica, porém nós viemos ao longo dos últimos 50 anos comprovando isso por meio do trabalho com constelações familiares. Então, assim, muitas coisas, muitos problemas, muitas situações que as pessoas vêm tentando resolver de forma convencional e elas percebem que uma força muito maior do que elas impedem elas de resolverem, tem uma resposta em um fenômeno chamado de lealdades invisíveis. E a única forma de resolver é quebrando um padrão lá na sua origem, lá atrás, que te permite abandonar a ilusão infantil de que você tem algo a ver com um fato que não se originou de nenhuma atitude sua. Entende? Então, era isso que eu queria trazer para você hoje. Para que a sua vida dê certo, para que a sua vida flua, para que você consiga ter prosperidade financeira, um relacionamento amoroso que não seja pesado, ou uma possibilidade de se relacionar com alguém e sair desse lugar de não conseguir nenhum tipo de relacionamento sério, e sair desse lugar onde você tem a sensação de que você não consegue atrair ninguém que queira se relacionar seriamente com você, e sair desse lugar do superendividamento, e sair desse lugar do desemprego alarmante, já há tanto tempo batendo de porta em porta, e sair desse lugar do adoecimento gravíssimo, ou, aqui eu abro aspas, ter paz nesse lugar do adoecimento gravíssimo. Isso fica para outro vídeo em que eu possa falar sobre o que são os sintomas, o que eles querem nos dizer e o que uma constelação de sintomas pode fazer por um adoecido e por um sistema familiar. E etc, e etc, e etc. Existe algo de muito bom que as constelações têm para nos oferecer. Um caminho de cura, um início de solução, uma luz, não no final do túnel, mas no começo da jornada. Um caminho, não. Uma iluminação do caminho que você está trilhando. Não é um novo caminho, é uma nova forma de caminhar. Eu fico por aqui com esse vídeo. O canal Experiência Sistêmica tem muito mais para oferecer por você. Gratidão por você nos acompanhar até aqui. Seja muito bem-vindo. Até a próxima. Tchau, tchau.